Fala guerreiros, esse é o canal Física 2.0, junto com vocês na resolução da prova da EAN do ano de 2019 na parte de Física. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Davi Oliveira e nesse vídeo nós vamos fazer as 11 questões de Física que caíram nesse concurso. Tá legal? Eu tenho que dar um recado rápido, um recado um pouquinho longo, mas é importante, eu preciso falar isso. Bom, se você tá vendo aí, professor, é o meu primeiro concurso. Eu tô começando a estudar agora, cair nesse vídeo por acaso. Aqui no canal você encontra um acervo muito bom, praticamente um acervo completo para essa prova da EAN, tá legal? Pode pegar o edital e ir seguindo o edital e vendo o que está no edital e buscando aqui no canal cada playlist que você vai conseguir se preparar bem para esse concurso. Veja também, depois que você tiver uma bagagem, já tiver uma base, ou você que já está se preparando, já tem um tempo, está fazendo um cursinho e tal, a minha contagem regressiva para EAN, 2018 e contagem regressiva para EAN 2019. São duas playlists onde eu abordo, comento temas recorrentes nessa prova, temas que estão sempre aparecendo, são importantes, né, professor? Isso. E em cada vídeo da contagem regressiva eu coloco um PDF para você baixar e praticar um pouco mais com exercícios resolvidos, tá legal? Tudo aqui no YouTube, tudo gratuito, só depende de você. Quer gabaritar física na prova da EAN, você está no canal certo. Vamos embora começar então? Questão de número 37 é a primeira questão de física nessa prova. Acompanhe a leitura comigo. Um fio de cobre apresenta resistência elétrica de 2 ohms e comprimento de 4 metros. Sabendo que a resistividade elétrica do cobre é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro, calcule a área da seção transversal do fio em metro quadrado e assinale a opção correta. Beleza, guerreiro, volta para cá, a questão de número 37 está aqui nos esperando. Se você se sentir seguro para atacar a questão sozinho, qualquer uma dessas aqui, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, depois você dá o play e vê se acertou, tá legal? Não sei qual é a data que você está vendo esse vídeo, se for ali perto da prova, já está resolvendo as provas anteriores, tenta atacar sozinho, em preto. Aqui, ó, são os dados da questão. R vale 2, L, que é o comprimento, vale 4, a área eu não sei, e a resistividade é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Essa letra aqui estranha é a letra grega chamada Rho, tá legal? Essa aqui é a segunda lei de Ohm. Então, em azul, tem a fórmula que você precisa para aplicar nessa questão. Segunda lei de Ohm não é um tema recorrente nesse concurso. A primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I, cai direto, né, professor? Cai sim. A primeira lei de Ohm é um tema recorrente. Essa aqui foi meio que uma surpresa nessa prova. Segunda lei de Ohm tem aqui no canal, professor? Tem sim, como eu falei para vocês, tem um acervo muito bom para esse concurso aqui no canal. Falou? A segunda lei de Ohm é conhecida também como a fórmula da rola, né, professor? Negócio é esse aí de rola, professor. Pois é, porque essa aqui é a letra grega chamada Rho, tá legal? Então, R, que é a resistência, é igual a rola, né, professor? Isso, cara. E quem é que tá faltando? Tá faltando você achar o A. No lugar do R, a gente vai botar o 2, repete o sinal de igual. No lugar do Rho, a gente vai botar o 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. O L vale 4 e aí acabou, né, Davi? Isso. O resto, cara, é você brincar de jogar letrinha para um lado, número para o outro e não se perder nesse processo para chegar no final. Falou? Beleza, Davi, vamos lá. Primeiro eu quero que você faça essa conta. 4 que multiplica 1,7. Então repete o 2 aqui, igual. Aí a gente vai fazer, nunca tinha separado, aí você faz 4 vezes 1,7. 4 vezes 7, 28, isso aí vai dar 6,8, né, professor? Isso. E repete esse 10 a menos 8, que a gente vai carregar esse cara aí até o final, tá legal? Então, 4 vezes 1,7 dá 6,8. Repete o 10 elevado a menos 8, coloca o A aqui embaixo, que agora é aquele momento de você fazer o cruz credo aqui, né, professor? Isso, não esquece que a gente não precisa botar, mas eu tenho um aqui embaixo. Igualdade de frações você resolve multiplicando cruzado. Faz esse X aqui, né, Davi? Isso. O pessoal chama de cruz credo, né? 2 vezes A, 2A, tá legal? Puxar para cá, ó. 2 vezes A, 2A, igual. 6,8 vezes 10 a menos 8, que multiplica 1, multiplicar por 1 não é ele mesmo? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né, Davi? Isso. Então, isso aqui tudo vezes 1 é só repetir. 6,8 vezes 10 elevado a menos 8. Lembra que esse cara está multiplicando, passa para lá dividindo, isola o A, finaliza o exercício, garante o ponto. 6,8 vezes 10 elevado a menos 8 dividido por 2, tá legal? E a metade de 6,8, galera, não é 3,4? Então acabou a questão. 3,4 vezes 10 elevado a menos 8, como eu falei, a gente ia carregar isso aqui até o final, né, professor? Isso, cara. Metros quadrados, você encontra isso aí na letra A, falou? Depois, mais para frente, quando eu tiver com o quadro totalmente preenchido já,
Aí eu saio da frente para você printar a tela caso você queira. Valeu? A próxima questão de física é de número 39, tema recorrente. Esse aqui tá sempre lá, né, Davi? Isso, você não pode ir para esse concurso sem ter visto escalas termométricas. Transformação ali de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, de Kelvin para Fahrenheit, de Kelvin para Celsius, enfim. Aquela festa toda, né, professor? Isso. Vamos ver, acompanha a leitura da questão de número 39. A questão fala o seguinte: um termômetro registra a temperatura de 932 graus Fahrenheit. Converta esse valor para a escala Celsius. Então, é uma questão bem direta, ele te dá o valor em Fahrenheit e pede para você converter isso para a escala Celsius. E aí marque a opção correta. Esses dados que estão embaixo dos pontos fixos é caso o candidato não lembrasse a fórmula, e aí ele te dá uma chance, né, de você montar a proporção e tentar chegar no final montando a fórmula caso você não lembrasse. Tá legal? Beleza, galera, volta para cá então. Essa questão, pausa o vídeo aí, tenta fazer sozinho. No lugar do F a gente vai botar o 932, no lugar do C a gente não bota nada, é o que a gente quer descobrir no fim das contas, ver se você consegue chegar no final, depois você me conta se conseguiu, tá legal? A fórmula para conversão de Celsius e Fahrenheit você tem que saber, tema recorrente assim, não pode deixar de estudar. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, e esse F é o 932, subtrai logo com aquele 32, vai dar o 900, né, professor? Isso, cara, vai devagar, professor, tá bom. 932, vou botar no lugar do F, menos 32, que é da fórmula, tudo isso sobre 9. Quando você fizer 932 menos 32, você vai ver que dá 900. Então, repete o C sobre 5, a gente não mexe nele agora não, é igual a 900 dividido por 9. Cara, eu sempre falo isso. Principalmente na playlist que eu explico essa matéria passo a passo, sempre falo isso. Em 90% das questões dos concursos, as questões que eu trabalho em sala de aula também com os meus alunos, esses valores são divisíveis. São valores exatos, né, professor? São sim 90% delas. E mais uma vez aqui foi, ó, 900 é divisível por 9. 900 dividido por 9 dá 100, professor. Tá, cara. Isso aqui dá 100, tá legal? Então 900 dividido por 9, 100. Ou seja, o que sobrou no final das contas? 100 aqui em cima, 1 aqui embaixo, multiplica cruzado, C vezes 1 é C, e 5 vezes 100 é 500. Você vai achar aí 500 graus Celsius, letra E, pode marcar. Falou? Vamos lá. A questão de número 40 e a questão de número 41 são questões teóricas. Então a gente vai, durante a leitura, já ler e resolve. Lê e resolve. Depois eu boto aqui o gabarito para ficar tudo prontinho para você printar a tela no final. Vamos lá. Questão de número 40 na tela. A questão fala o seguinte, galera. Considerando as afirmativas abaixo, marque a opção correta. Eu quero a opção correta, tá legal? Letra A. Ørsted comprovou experimentalmente que a corrente elétrica dá origem a um campo. Fala para mim, é um campo que, professor, a corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético, né? Não isso. Essa afirmativa A está errada por causa desse finalzinho. Não é campo elétrico. O correto seria campo magnético. Letra A está fora. Letra B. Se quebrarmos um ímã, teremos dois ímãs, cada um com apenas um polo. Gente, não existe um ímã com um polo só. Todo ímã tem dois polos, né, professor? Tem que ter. Todos eles têm dois polos, um norte e um sul. Não existe ímã com um polo só. Falou? Letra B está fora. Letra C. Em um ímã e por fora dele, as linhas do campo magnético ou de indução têm orientação do polo magnético sul em direção ao polo magnético norte. É o contrário, né, pessoal? As linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Letra C está fora. Letra D. O polo magnético norte da Terra encontra-se próximo do polo geográfico norte da Terra. Eita caramba, para quem não estudou nunca magnetismo, né, Davi? É o contrário, né, professor? É sim, cara. O polo magnético norte da Terra é o sul geográfico, tá legal? É aproximadamente sul geográfico e vice-versa. Pode marcar a letra E. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Tá certinha. Letra E é o nosso gabarito. Beleza, galera, deixa eu trocar a tela para a gente atacar agora a questão de número 41. Observe a sequência de quadrinhos abaixo. Aí você tem uma pedrinha de gelo, quadrinho A, você tem uma pedrinha de gelo derretendo, né, pessoal? Isso. No quadrinho B, ela já está totalmente derretida. Essa pedra de gelo passou do estado sólido para o estado líquido. E no quadrinho C, ela já está em forma de vapor, né, professor? Isso, tem uma fumacinha ali. Ela passou do estado líquido para o estado gasoso. De acordo com os quadrinhos acima, é correto afirmar que as mudanças de estados físicos apresentados na sequência de A para B e de B para C são respectivamente. Bom, de A para B a gente tem a passagem do sólido para o líquido, isso se chama fusão, pessoal. Então tem que começar com fusão, ou é letra A ou é letra E. E a passagem do estado líquido para o estado gasoso se chama vaporização,
pode marcar. Letra E, questão bem tranquila, é o nosso gabarito. Tá legal, guerreiros? Volta para cá para a gente fazer agora a questão de número 43. Uma das mais difíceis dessa prova, na minha opinião. Na última contagem regressiva que eu fiz, a de 2019, eu até falei, em algum momento, como a prova vem subindo de nível, desde 2016 para cá, em algum momento vai cair uma questão dessa. Aqui eu botei, depois você confere lá, tá? Aqui eu botei na contagem regressiva, era até mais difícil, porque não dava para fazer por macete. Essa aqui dá para fazer por macete, eu vou ler a questão junto com vocês e digo quando você pode usar esse macete aqui, tá? Durante a leitura eu dou essa dica, acompanha aí a leitura comigo. A questão fala o seguinte: um rapaz se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. A primeira metade com velocidade constante de 3 km por hora e a segunda metade com velocidade constante de 5 km por hora. Então ele te dá duas velocidades constantes, uma para o primeiro trecho, né, para a primeira metade, e a outra para o segundo trecho, para a segunda metade. Considerando o desprezível intervalo de tempo necessário para a mudança de velocidade, assinale a opção que apresenta a velocidade média em km por hora, que mais se aproxima a do rapaz, considerando o percurso total. Ou seja, ele quer a velocidade média no percurso total, do início ao fim, nos 20 km, né, professor? É. E aí, pessoal, muita gente cai da besteira de somar essas duas coisas e dividir por 2, tá legal? Mas não é uma média aritmética simples assim, não. Bom, lá no quadro tem um macete que eu quero que você utilize só na seguinte situação. Presta atenção, vamos sublinhar isso aqui, ó. Eu tenho um percurso total de 20 km. A primeira metade vai ser com uma velocidade e a segunda metade, ou seja, ele percorre percursos iguais. O primeiro trecho é igual ao segundo trecho. A primeira metade, ou seja, 10 km, ele vai fazer com 3 km por hora e a segunda metade ele vai fazer com 5 km por hora. Toda vez que a questão te der duas velocidades médias, duas velocidades e pedir a velocidade média total, e você tiver um trecho que ele foi partido ao meio, é metade, metade. É 10 no início, 10 no final. É 20 no início, 20 no final. É 40 no início, 40 no final. Ou seja, o primeiro trecho é igual ao segundo trecho, é metade e metade. Você pode usar o macete que está lá no quadro. Tá legal? Volta para cá então, pessoal. O macete é esse aqui. Ó, a velocidade média no percurso total é duas vezes. É o produto pela soma. Produto porque em cima está multiplicando e soma porque embaixo está somando, né? Então, produto pela soma. É duas vezes V1 que multiplica V2 sobre V1 mais V2. Só isso, professor? Só. Grava esse macete aqui que isso pode aparecer nessa prova de novo, tá? Mas repito, você só pode utilizar ele quando os trechos forem divididos em metades iguais, né, professor? Porque se é metade tem que ser igual a outra. Em dois trechos iguais, metade e metade, 10 e 10, 20 e 20, 30 e 30, 40 e 40. Aí você pode usar esse macete. A questão que eu fiz na contagem não eram iguais não. Pensei que é até um pouquinho mais pesada que essa, depois você confere lá a resolução. Aí não tem macete, tem que fazer na mão mesmo. Vamos lá. A velocidade média vai ser igual a 2 vezes a velocidade 1, que foi dada, que é 3, vezes a velocidade 2, que é 5, sobre V1 mais V2. 3 mais 5. Caramba, professor, só isso mesmo? Só isso mesmo. Torce para cair outra dessa, que aí você acerta, que agora você já sabe como fazer. Novidade, não tinha caído uma questão dessa ainda nesse nível, nessa prova, tá legal? 2 vezes 3 vezes 5 dá 30 e 3 mais 5 dá 8. Dividindo isso aí, galera, dá 3,75, tá? Quilômetros por hora. Como ele tem um valor aproximado, marca lá 3,8, tá legal? Se eu não me engano, tá na letra C. Letra C, isso, 3,8 tá na letra C. Falou? 3,8 quilômetros por hora. Falou? A questão de número 44, questão teórica, a gente lê. Na sequência eu já leio a 45 também e a gente vem atacar a 45 aqui. Vamos lá. Considerando um objeto colocado sobre o eixo principal a uma distância de 10 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo, de raio 10 centímetros. Eu quero que vocês percebam logo de cara que o raio do espelho tem 10 centímetros e o objeto foi colocado em cima do raio, porque a distância do objeto até o vértice também vale 10, né, professor? Isso. Ou seja, o objeto está em cima do raio do espelho. Isso é importante para a nossa resolução. Calcule a distância em centímetros da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice do mesmo espelho, considerando que os raios incidentes do espelho esférico satisfazem as condições de nitidez de Gauss, e assinale a opção correta. Na verdade, não precisa de cálculo nenhum, pessoal. Acompanhe essa imagem que eu vou colocar aí. Essa teoria sobre espelhos esféricos é importante. Quando um objeto está sob o centro, ele está em cima do centro de curvatura de um espelho côncavo, a imagem formada por ele, a imagem desse objeto, ela é real, invertida e igual. Ou seja, a imagem dele também está sob o centro.
Essa é a única posição em que o objeto e imagens estão no mesmo local. Quando um objeto está sob o centro, a sua imagem também está sob o centro. Mas, professor, o que o centro tem a ver com o raio? É porque o centro do espelho é o raio do espelho, pessoal. Então, presta muita atenção. Quando a questão fala para você, candidato, um objeto está sobre o raio. O raio tem 10 centímetros. A distância do objeto até o vértice também é 10 centímetros. Então, ele se encontra em cima do raio. Ela indiretamente está falando aí, está sussurrando aí no seu ouvido. Cara, esse objeto ele está em cima do centro de curvatura. E se o objeto está em cima do centro de curvatura, aonde está a imagem formada por ele? Professor, no centro também? Exatamente. Qual é a distância da imagem até o vértice? 10 centímetros, Davi. E isso não precisa fazer conta nenhuma. Não. É só marcar a letra D e garantir o teu ponto, tá legal? Confere essa teoria sobre, pelo menos essa teoria, sobre espelhos esféricos, tá? Que vira e mexe cai uma questão de espelho esférico nessa prova. Falou? Na sequência aí, deixa eu trocar a tela para a gente fazer a questão de número 45. Eletrodinâmica é um tema recorrente na prova da IAN. Toda a prova da IAN tem uma questão de circuito, tem uma questão de eletrodinâmica e, infelizmente, não costuma vir fácil. Vamos ler a questão. Observe o circuito abaixo. O circuito elétrico representado acima é composto por uma bateria ideal, fios de resistência elétrica desprezível e resistores idênticos cuja resistência elétrica é de 10 ohms cada. A corrente elétrica indicada no amperímetro ideal vale 3 amperes. Sendo assim, calcule a tensão U, ou seja, a DDP, a diferença de potencial elétrico, em volts dos terminais da bateria e assinale a opção correta. Beleza, galera, volta para cá então. O circuito apresentado na prova foi esse daqui. Nós temos 3 resistores em paralelo. Então é importante, primeiro, logo de cara, você saber resolver uma associação em paralelo. Tá legal? A gente vai achar o REC ali já já. Depois, é você entender que só passam os 3 amperes citados no texto, não é a corrente elétrica total, não. 3 amperes é quanto passa só no amperímetro. Então, galera, aqui sai uma corrente aqui, tá legal? Quando chega nesse nó aqui, ela se distribui pelas 3 e aqui ela se junta de novo. O que eu estou querendo dizer? Que aqui, galera, tá passando 3 amperes. Aí vem, você tem que ter muita noção. É o que eu falei durante a leitura, sabe? Eletrodinâmica, galera, tá sempre lá. Todo ano, toda a prova da IAN tem uma questão de circuitos. Normalmente não vem fácil. E essa questão é um diferencial dessa prova. Você acertar as outras questões mais bobinhas, essas questões aqui, essa daqui, tá legal? Todo mundo vai acertar também. Você acertar o que todo mundo acerta não vai garantir a tua classificação. Você tem que pegar o que todo mundo pegou, são as questões mais bobinhas, né, pessoal? E as questões mais difíceis também. Se você pega as questões que todo mundo pegou e uma dessa aqui, é um diferencial nessa prova, entende? Entendi, professor. Eletrodinâmica tem que dar uma atenção especial. Tem sim. Tem isso aqui no canal explicado passo a passo, depois você confere lá, tá? Até esse macete aqui tem tudo explicado. Bom, eu tenho 3 resistores em paralelo. Os 3 são iguais. Quando eu tenho 3 resistores em paralelos iguais, o REC é dado por esse macete aqui. Eu calculo rapidinho desse jeito. Eu pego o valor de um só e divido pelo número de resistores, ou seja, R sobre N. R é o valor de um deles, são todos iguais, então eu posso pegar o valor de um só. E N é o número de resistores. Quantos resistores estão em paralelo? 3, professor. Então aqui eu vou botar 10 dividido por 3, vai. Depois é só jogada a lei de Ohm. U igual a REC vezes I. O REC é a resposta disso. E o I? O I foi dado, só que não é 3. Você tem 3 amperes no amperímetro, ou seja, 3 amperes é a corrente elétrica que está passando por aqui por baixo. Sabe quanto está passando aqui no meio e aqui em cima? Davi, não sei não, é 3 amperes também, e eu vou te falar por quê. Está passando 3 amperes aqui embaixo, está passando 3 amperes no meio, está passando 3 amperes aqui em cima, e quando isso se juntar nesse nó, volta a ser 9 amperes, que é o que eu tinha antes. E como é que você chega a essa conclusão? É o seguinte, é mais teoria mesmo. Você precisa conhecer o sistema, o circuito que está sendo apresentado para você. O circuito é em paralelo e todos os resistores são iguais. E é importante você saber que resistores iguais em paralelo são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, se você tem 2 resistores em paralelo, eu não sei quanto eles valem, mas se eu falo para você, eles são iguais, e eu digo que no resistor de cima está passando 10 amperes, sabe quanto tem que estar passando no resistor de baixo? 10 amperes também, professor? 10 amperes também. Se eu digo para você que tem 3 resistores em paralelo, eu não digo nem o valor. Tem 3 resistores em paralelo, pessoal. Isso. E eles são todos iguais. E eu falo para você assim, passa 1 ampere no resistor do meio.
Sabe quanto está passando os outros dois? Se os três resistores são iguais, sabe quanto tem que estar passando os dois? 1 e 1, né, Davi? Isso, tem que estar passando 1 ampere em cada um. Tem que saber essa teoria, galera, senão você não finaliza essa questão. Beleza? Agora a gente vai calcular o U. Eu já sei que se passa 3 aqui embaixo, passa 3 no meio e 3 em cima, qual é o total quando isso se juntar? 9 amperes, Davi? Isso. E eu já tenho o nosso I? Já. E o REC? Vamos fazer aqui rapidinho o REC. O REC, galera, vai ser igual a R sobre E. O valor do R é 10, o valor do número de resistores é 3. Ou seja, o nosso REC é igual a 10 terços. Deixa assim mesmo. Não faz essa divisão não, que você vai cair numa dízima periódica, vai perder tempo à toa. Deixa assim mesmo que eu vou te mostrar por que é melhor. Bota no lugar desse cara 10 terços. Ó. U é igual a 10 terços, que multiplica o I. E o I vale quanto? O I é 9. Isso. Quanto é 9 vezes 10? 90. E 90 dividido por 3, professor, 30, né? Isso, 30 volts é a nossa resposta. Beleza? Então presta muita atenção, não deixa de estudar eletrodinâmica não, que é um diferencial nessa prova. Isso aí, pessoal, você encontra letra B de bola. Falou? Questão de número 46, conservação da energia mecânica. Que questão bacana. Vamos lá, acompanha a leitura da questão na tela. A questão fala o seguinte: um garoto em repouso no alto de um tobogã desliza por um desnível de 5 metros. Desconsiderando qualquer tipo de atrito, possibilidade de rolamento e G igual a 10, assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo que o garoto chegará ao final. Beleza, meu povo, volta para cá, um tema que eu abordei bastante na contagem regressiva também, conservação de energia, energia cinética, energia potencial, conservação da energia mecânica, até os valores eram iguais. Enfim, vem para cá, vamos fazer essa questão. Você precisa entender que o garoto ele está no alto de um tobogã, né, pessoal? Isso. Então, lá em cima, tá legal? Finge que aqui é o tobogã, essa bolinha aqui representa o nosso garoto, tá? Ele está em repouso lá em cima. Se ele está em repouso aqui em cima, a única energia que ele possui é energia potencial gravitacional, né, professor? Isso, energia potencial gravitacional. E aí ele vai descer, até chegar aqui embaixo. Exatamente. Aqui embaixo, toda a altura dele acabou. A altura que ele tinha em relação ao solo acabou. Mas essa altura se transformou em velocidade. Trocando em miúdos, toda a energia potencial que ele tinha, energia potencial gravitacional devido a essa altura em relação ao solo, se transformou em energia de movimento, em velocidade, se transformou em energia cinética, né, Davi? Foi. E aí é só você igualar essas duas coisas. Seja lá qual foi a energia potencial que ele tinha antes, tem que ter se transformado integralmente em energia cinética, porque não tem perdas por atrito, né, Davi? Não, nesse nível desse concurso não vai ter não, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Então é só igualar essas duas fórmulas e chegar no resultado, professor? Lembra a fórmula da energia potencial? Deixa eu botar em azul. Energia potencial gravitacional, mgh. mgh. Igual, energia cinética, também começa com M. mv ao quadrado sobre 2, né, professor? Isso. E agora? Bom, agora você vai ver que tem duas letrinhas que aparecem ali dos dois lados que eu vou cortar logo. O M, professor, pode cortar? Pode, não tem nenhum sinal de mais atrapalhando a gente. Tá tudo multiplicando, corte logo. Corte esse M com esse. O G vale 10, a altura vale 5, a velocidade eu não sei, é o que eu quero descobrir no final das contas, sobre 2, que é da fórmula. Agora é só multiplicar cruzado, professor? É isso aí, cruz credo aqui. V ao quadrado vezes 1, puxa para cá, tá? V ao quadrado vezes 1 é V ao quadrado mesmo, igual a 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2 dá 100, né, professor? Isso, 100. Então, V ao quadrado é igual a... V ao quadrado não. V é igual a raiz de 100. E a raiz de 100, vocês estão cansados de saber que é 10, né? Então, resposta, V igual a 10 metros por segundo, letra A. Falou? Agora sim, deixa eu sair da frente. Printa essa tela aí que eu vou apagar esse quadro todo, que a gente ainda tem mais 3 questões aí para fazer. Questão de número 48, meu povo, ela fala o seguinte: uma corda de comprimento de 16 metros apoiada no chão, extremamente liso, é esticada pelas suas extremidades. Em uma de suas extremidades gera-se uma sequência, ou seja, de pulsos, uma onda, né, pessoal? Isso. Que se propaga pela corda. Sabendo que o comprimento de onda é de 2 metros, já te deu o lambda, comprimento de onda vale 2, e que a frequência da fonte que faz oscilar a corda F vale 4 Hz, assinale a opção que fornece o intervalo de tempo em segundos necessário para que um pulso se propague de uma extremidade à outra. Beleza, guerreiros, volta para cá então, tema recorrente nessa prova, ondas, né, professor? Isso, não costuma cair muito fácil não, mas está sempre lá. Toda a prova da EAN tem uma questãozinha de ondas. Confere minha playlist de ondas depois, tá? Importante esse tema aqui para essa prova da EAN. Não costuma vir fácil, quando cai, tem sempre um traquejo ali que você precisa ter, tá legal?
Para fazer essa questão, você precisa de duas fórmulas, tá? Tem como fazer de outra maneira, daqui a pouco eu mostro. Precisa de duas fórmulas. Aqui a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, tá legal? Aplica ela e depois finaliza com essa aqui e encontra o intervalo de tempo que vai precisar para esse comprimento total, né, professor? Isso. Primeiro, então, você começa com essa aqui. V é igual a lambda F. Vamos achar o V. V vai ser igual a lambda, que vale 2, e o F vale 4. Sabendo isso, você encontra que o V, a velocidade de propagação desse pulso é de 8 metros por segundo. Beleza? Ou seja, em 1 segundo esse pulso percorre 8 metros. Para percorrer 16 metros, vai levar quanto tempo? 2 segundos. Já acabou a questão, marca lá a letra B. Falou? Ou você joga aqui, 8 é igual a ΔS, que eu vou botar logo 16, tá bom? Que é o comprimento total, falou? Dividido por ΔT, aquela história de multiplicar cruzado, né, professor? Isso, aí você vai achar o ΔT igual a 2 segundos. Falou? Então, essa é a primeira maneira de resolver a questão. Davi, eu não sabia nem que podia usar essa fórmula junto com essa. Pode sim, já fica com essa dica. Puxa aí, ó, puxa a setinha aí no teu resumo, nas tuas anotações e bota uma observação importante, pode usar sim, tá? Beleza, inclusive dessa fórmula aqui dá até para chegar nessa, tá? Mas enfim, vamos ver aqui uma segunda forma de você pensar, segunda e terceira forma de você pensar no final. Não repara nessa minha figura meio tosca não, tá? É só representando o que está acontecendo ali. Você tem inicialmente uma corda, tá legal? No início ela tá aqui, bem aqui no meio aqui, né, professor? Isso, cara, no início ela tá ali na sua posição de equilíbrio, falou? E aí você começa a sacudir essa corda ali, né? Finge que tá no chão, né? Isso, você começa a sacudir esse negócio. Beleza, professor, com essa frequência aqui foi dada pra gente. Exatamente. Mas o comprimento total continua sendo 16. O que eu estou querendo dizer? O comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas cristas ou entre dois vales, vale 2 metros. Ou seja, se o comprimento total é de 16 metros, quantas vezes eu posso dividir isso em cada comprimento de onda que vale 2 metros? Estão entendendo onde eu quero chegar? Entendi, professor. A distância entre duas cristas vale 2 metros. Isso. E o total é 16. Então, só cabem 8 comprimentos de onda aqui nessa onda, nessa corda, sendo sacudida dessa maneira. Isso, cara. Porque cada um tem 2 metros. Se eu somar 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16, tem que dar o total. Deu para entender? Esse é o raciocínio da história. Entendi, professor. E como é que eu chego no final a partir desse raciocínio? Primeiro você tem que saber que só cabem aqui 8 comprimentos de onda nessa configuração que foi dada pra gente. Se só cabem 8 comprimentos de onda, fica fácil perceber duas coisas. A primeira, o período, que é o tempo de um ciclo só. O período é um ciclo, pessoal. Calcula assim, ó, 1 sobre F. O período é o inverso da frequência. Esse é o tempo de um ciclo. Professor, um ciclo é o quê? É um comprimento de onda. Davi, esse é o tempo de um só? É, esse aqui é o período. É o tempo de um ciclo só, de um comprimento de onda só. Falou? Saquei, professor. É 1 sobre 4. Isso, porque a frequência é 4, então o período vale 1/4. Ok? E quantos ciclos tem aqui? Quantos comprimentos de ondas tem aqui? Ah, professor, já entendi onde é que você quer chegar. São 8, né? É, então o total tem que multiplicar esse valor de um só, né? Por 8. É, aí você faz aqui. 8 vezes 1/4, tá legal? Vai dar 8 vezes 8 dividido por 4 vai dar 2 do mesmo jeito. Tá legal você chegar nos mesmos 2 segundos. Uma outra forma de você pensar, teoricamente, assim, já chegou nessa conclusão de que tem 8 ciclos aqui, tem 8 comprimentos de onda aqui. É a definição de frequência, sabe? Frequência, pessoal, por definição, que, da mesma maneira que a definição do período é o inverso da frequência, é o tempo de um ciclo só, a frequência, por definição, ela é um número de oscilações, um número de ciclos por segundo. O número de comprimentos de onda por segundo. Quando a questão fala para você, candidato, é 4 Hz, aí na sua cabeça você tem que pensar assim, são 4 comprimentos de onda por segundo, são 4 ciclos por segundo, são 4 alguma coisa por segundo. Isso, cara, 4 por segundo. E aqui tem quantos? Tá, vi, cara, não acredito, são 8, né? Isso, então são 4 em 1 segundo. Como aqui tem 8, tem que levar quantos segundos para isso acontecer? 2 segundos. Tá legal? São várias formas de você chegar na mesma resposta. Falou? A questão de número 49, na minha opinião, é a mais difícil dessa prova. Ela não é difícil por causa dos cálculos, não. Os cálculos são ridículos. O M é 1 vezes 80, 80. 1 vezes 540, 540. É bem fácil mesmo. A dificuldade da questão, na minha opinião, ela é difícil pela sua montagem, pelo raciocínio que está por trás dos cálculos. Vamos embora ver, questão de calorimetria, tema recorrente nessa prova, não nesse nível, mas calorimetria vem caindo sempre.
Acompanhe aí a leitura na tela. Considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual a opção que fornece o calor em quilocalorias. Como ele quer a resposta em quilocalorias, você pode deixar a massa em quilo mesmo, tá? Não precisa passar para grama não, pode deixar em quilograma. Falou? Necessário para transformar o gelo de água inicialmente a uma temperatura de menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Então a gente tem que sair de um estado do estado sólido, né, pessoal? Isso, a menos 20, para chegar num estado gasoso a 100 graus Celsius. Ou seja, a gente vai pegar esse gelo que está a menos 20 graus Celsius, vai ter que aquecer ele até 0 graus Celsius. E aí, em 0 graus Celsius, ele vai sofrer uma fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Depois, no estado líquido, a gente aquece ele até 100 graus Celsius. Quando chegar a 100 graus Celsius, ele vai sofrer uma vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. São 4 etapas nesse processo, que a gente vai ver ali no quadro já já. São dados para a gente o calor específico tanto do gelo como da água. O do gelo é meio, o da água é 1, tá legal? O calor latente de fusão é 80 e o de vaporização é 540. E a questão fala justamente que o gelo vira água a 0 graus Celsius e a água vira vapor a 100 graus Celsius. Beleza, galera, volta para cá então. Já botei os dados aqui que a gente precisa para finalizar a questão. O valor da massa não muda durante o processo, o valor da massa vai ser sempre 1 kg para todas as contas. E o que está por trás do raciocínio dessa questão? Bom, ela tem 4 etapas. A primeira etapa é quando o gelo ainda está no estado sólido a menos 20 graus e ele só vai virar água quando ele chegar a 0 graus. Então, de menos 20 até 0, você tem que pensar, ele está mudando de estado ou está mudando de temperatura? Professor, de menos 20 até 0 ele está mudando de temperatura, né? Isso. Aí você entra com a fórmula do calor sensível. Que macete. Beleza? Davi, cara, essa parte de calorimetria tem aqui no canal? Tô bem perdido. Tem sim, fique tranquilo. Lá eu explico isso aí passo a passo. Falou? Então, calor sensível a gente usa porque tem mudança de temperatura. Começa aqui em menos 20 e vai até 0. O valor da massa vale quanto? Professor, é 1. Isso. O calor específico do gelo, Davi, segunda questão, é meio, né? Isso. Na verdade é sempre meio mesmo. E aqui a gente sempre bota a temperatura final menos inicial. A final é 0 e a inicial é menos 20. Cuidado com o menos da fórmula, tá? Que isso aqui vai virar mais. Então, que é igual a 1 vezes meio é meio. E menos com menos dá mais. Mais 20, que multiplica então mais 20. Falou? Meio que multiplica mais 20 dá 10 quilocalorias. Beleza? Como aqui está em quilograma, aqui já está em quilocaloria. Falou? Boa, professor. Na fusão, ou seja, agora o gelo, eu já calculei quanto ele precisa para sair de menos 20 até 0. Quando ele chegar a 0 graus, ele vai mudar de estado. Tá vendo? Quando tem mudança de estado, é outra fórmula? Isso, é a fórmula do que mole, tá? M é 1 e L é 80. O valor, esse L, foi dado lá na questão também. O calor latente de fusão, isso, 80. 80 vezes 1, 80 quilocalorias. Foi? Aí agora a gente vai calcular, já calculamos tanto para o gelo, os dois valores que a gente precisava do gelo. Tanto quanto ele precisa para sair de menos 20 até 0 e quanto ele precisa de calor para se fundir, para sair do estado sólido para o estado líquido. Precisa disso. Show, professor. Se fosse só para calcular isso, a questão acabava aí. Isso. Mas eu ainda quero aquecer isso. Depois que isso virar água, eu quero aquecer até 100 graus. Show de bola, professor. Vamos lá. De novo, variação de temperatura. Se muda a temperatura, eu entro com a fórmula do que macete. Exatamente. O valor do M não muda, é 1. O valor do C da água é 1 também. Agora eu estou calculando para a água e não para o gelo, tá? E a variação de temperatura é de 0 até 100. Professor, por que é de 0 até 100? É final menos inicial. 100 menos 0 é 100, né, professor? Isso, bota 100 aí direto, tá? E 100 vezes 1 vezes 100 é 100, beleza. Professor, quilocalorias. Por que agora é de 0 a 100? Porque agora que esse gelo virou água, ele vai estar a 0 graus Celsius. Ele derreteu e continua a 0 graus, entende? Enquanto estiver ocorrendo a fusão, a temperatura permanece a 0 graus. Depois que o gelo derreteu completamente, é que essa temperatura começa a aumentar, entende? Aí isso aí só vai ferver com quantos graus? Só vai ferver quando chegar a 100 graus. Aí não tem jeito, tem que sair do 0 para o 100. Quando chegar a 100 graus, aí isso aí começa a ferver. E enquanto estiver fervendo, enquanto a água no estado líquido estiver virando vapor, a temperatura continua 100 graus Celsius, ela não varia mais. Aí a gente finaliza a questão de novo com que mole, mudança de estado físico, né, professor? Isso. O valor do M continua sendo 1 e o L da vaporização está lá nos dados, vale 540. Falou? 540 vezes 1 é 540. Como eu falei,
As contas são muito bobinhas, quilocalorias. As contas em si são tranquilinhas. O raciocínio da questão, que na minha opinião era o mais difícil. Qual é a resposta? É o total. Quanto eu gastei no total? No total eu gastei 10 quilocalorias para esse gelo, né, variar de temperatura, de menos 20 até 0. Depois eu gastei 80 na fusão, isso aqui já dá 90. Depois eu gastei mais 100 aqui, ó, 190, né, professor? Isso, cara. E no final eu gastei mais 540, dando um total aqui 640, 730. De 730 quilocalorias. Letra C. Falou? Pode marcar lá. Letra C é o nosso gabarito. Como eu falei, é uma questão cheia de detalhes por trás dos cálculos. A maioria dos candidatos que vieram falar comigo depois da prova, pelo Instagram e tal, e até mesmo aqui pelo canal, mensagem nos vídeos, né? Acabaram errando essa questão aí. A última questão da prova é uma questão de trabalho. Poxa, como eu falei, vai cair uma dessa e caiu mesmo. Na contagem regressiva, depois você confere lá, tem até um gráfico disso aqui, tá? A questão fala sobre trabalho. Muito tranquilinha a questão, bastava saber a fórmula, que ela ficar show de bola. Trabalho vai ser igual a pressão, que multiplica variação de volume. Volume final menos volume inicial. Vamos ler a questão e finalizar esse material de hoje com chave de ouro. Vamos lá. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica cuja pressão é 10 Newton por metro quadrado, alterando de volume de 2 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. Sendo assim, assinale a opção que fornece o trabalho em joules realizado pelo gás sobre o ambiente. Beleza, meu povo? Volta para cá então. Vamos calcular esse trabalho aí. O trabalho vai ser igual a pressão, que vale 10, né, professor? Isso. A parênteses, volume final, que é 6, menos volume inicial, que é 2. Preste atenção que isso aqui poderia estar ao contrário, não teria problema nenhum. Trabalho é uma grandeza escalar, que pode ser positiva ou negativa. Se por um acaso a questão falasse que o volume inicial é 6 e que o volume final é 2, a tua resposta aqui ia ser um valor negativo, porque ia ser 2 menos 6, né, professor? Isso, que ia dar menos 4 e a resposta ia ser menos 40. Abre o olho nisso, tá? Então o trabalho, nesse caso vai ser positivo mesmo, é 10 que multiplica 4, que vai dar 40 joules. Falou? Você acha isso aí na letra D de Davi. Deixa eu sair da frente, ver se você quer printar essa tela aí, ou fazer alguma anotação. Que eu volto aqui apenas para me despedir de vocês e encerrar esse material. Espero que ele tenha te ajudado. Se isso aconteceu, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu estou sempre dando uma olhadinha e tento ajudar todo mundo. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.